essa. Eu já escuto as objeções mais descabidas possíveis. Uma objeção que eu escuto, por exemplo, de que alguém quer vir questionar, qual que é a chance de um partido com um programa tão ortodoxo chegar à presidência da República? Mesmo que não chegue, eu estudo muito o que aconteceu em outros países de perfil parecido com o nosso, México, Argentina, Portugal, Espanha, onde também teve partidos católicos. O simples fato de você ter Partido Católico linha dura disputando a eleição já obriga os demais políticos e partidos a refazer sua postura. Funciona como elemento de pressão. Perfeito. Funciona. Então, mesmo que não chegue à presidência, eu não tenho... Bem, se eu chegar a algum cargo aí no futuro, bom. Se não chegar, não tem problema. Mesmo que não chegue ao poder de fato, ao cume do poder político da nação de fato, o simples fato de estar ali no páreo, disputando, debatendo, enquadrando os outros candidatos, denunciando, com base no magistério da igreja, isso por si só já obriga todo mundo a redesenhar a sua postura. Os conservadores vão ser obrigados, vão se sentir forçados, pressionados a se mover mais em direção à doutrina social da igreja, para não perder o voto católico. Os comunistas também. Os comunistas vão começar a olhar os conservadores como um mal menor, que aí nós vamos empurrar a janela de Overton. Já ouviram essa expressão? A janela de Overton, né? Então, quando surge um partido mais radical ali na ponta direita, os conservadores começam a ser vistos por quem está à esquerda como algo mais aceitável. Então, passam a ter mais liberdade de ação. Então, eu raciocino também nesses termos estratégicos. Tem pouca chance de chegar à presidência da República. Ora, nós já tivemos casos aí de países que estavam em completa apostasia que tiveram um renascimento católico. Situação pior que a nossa, inclusive. Estudem, pesquisem como estava Portugal quando terminou a Guerra Civil. Quando Dom Miguel perdeu a Guerra Civil, derrotado pelo nosso Dom Pedro I, que saiu daqui para bagunçar tudo, ele expulsou todas as ordens religiosas de Portugal com uma canetada. Do dia para a noite, os conventos e monastérios foram tomados pelo governo português e todo mundo foi expulso. Os hospitais, gente que saiu carregada das macas e tal. Situação deplorável do clero português depois que Dom Miguel foi derrotado. Era uma situação muito pior do que a nossa. Esse período ficou conhecido como devorismo, de devorar o país. Enfim, uma bagunça. O Grande Oriente assumiu, de fato e de direito, o governo de Portugal. Então, era uma situação bem pior do que a nossa. E depois você teve um renascimento católico, que vai ser fundado o Partido Miguelista, depois vai vir o movimento de 1926 e, por fim, o regime do Salazar, que restaurou, recristianizou completamente o país. É fato reconhecido por Pio XII. Pio XII fez um pronunciamento memorável, reconhecendo e aprovando o trabalho de Salazar em Portugal, numa mensagem de 1942. Então, tudo pode acontecer. Claro, e outra coisa, existe uma mentalidade aqui no Brasil também, que eles pensam que chegar ao poder é só chegar na presidência, né? Mas vejam, aos senhores que falam isso, que o Bolsonaro esteve na presidência e não tinha o poder. Então, cabe esse pensamento também. E é uma iniciativa como essa, como o senhor falou, atrai muita gente. E muitas vezes a gente precisa chegar até o fundo do poço para que surja algo realmente bom e puro em termos de catolicismo tradicional. Como se dá com o Padre Calderón na Argentina também. No pior período, né, creio eu aqui, da história, pelo menos, vamos lá, desde a Idade Média até aqui. Dizem que a crise de Santo Atanásio foi pior, né? A crise do arianismo na igreja foi pior do que essa. Eu não sei dizer, mas, poxa, com certeza nós vivemos aí um dos piores períodos da história da igreja, e é aí que começam a surgir de novo bons padres fiéis à tradição, grandes intelectuais, inclusive.
Então não desanimemos. Eu vou colocar o comentário do Eduardo. E esses mesmos Olavetes só atacam a TL. O Kister é simpatizante da renovação carismática e acredita que a restauração da igreja no Brasil virá por ela. Inclusive, no meio neocon andam canonizando o seu fundador, Bento XVI. Bom, esse é um assunto para outra live, mas é lamentável.